Olá, eu sou o professor Renato, sou pastor e psicólogo, trabalho aqui na Fabapar e queria refletir com você nesse momento de forma muito breve sobre um assunto muito relevante, muito pertinente para o nosso tempo. Temos vivido um tempo onde pessoas têm sofrido, pessoas têm enfrentado pressões, pessoas têm lutado com traumas, com o luto, com muitas outras circunstâncias negativas e adversas da vida. E sem encontrar esperança, sem encontrar acolhimento, sem encontrar o cuidado necessário, algumas dessas pessoas acabam desejando para si a morte. E precisamos sim trazer reflexões, essa discussão para o nosso tempo, porque essa realidade já chegou no meio da igreja. E precisamos nos preparar e nos qualificar em Deus para cuidar daqueles que chegam até nós e que carecem do nosso cuidado, do nosso abraço e do nosso amparo. E hoje eu queria refletir com você a respeito de um profeta, um homem de Deus, onde, usado por Deus, passou por um tempo de desesperança, de medo, fugiu e se viu numa situação tão difícil que desejou para si a morte, pediu isso ao Senhor. Esse profeta é o profeta Elias, diante do ministério dele, diante de uma tarefa que Deus colocou sobre a responsabilidade dele. O ministério é onde ele estava ali cuidando do povo e fazendo e confrontando o povo para que esse voltasse e retornasse à presença de Deus. Ele se viu numa situação tão difícil diante de Jezabel que fugiu. Ficou com medo, se sentiu desesperançoso, desejou para si a morte, mas foi acolhido pelo nosso Deus. Quando a gente olha essa circunstância, a gente percebe, em primeiro lugar, que não é a ausência da presença de Deus que vai nos fazer nos sentir desesperançosos, tristes, para baixo, sem perspectiva de vida, sem ânimo. Muitas vezes pessoas envolvidas no ministério, envolvidas na igreja, na comunhão com os irmãos, vão enfrentar situações na vida que vão colocá-las para baixo, vão deixá-las desanimadas, desesperançosas, carecendo de um cuidado e de uma atenção a mais. Não é a falta do relacionamento com Deus que faz com que a gente sofra. Não é a falta da nossa comunhão com Deus que vai fazer com que a nossa vida seja acometida por circunstâncias ruins. As nossas dificuldades na vida, nossos desafios na vida fazem parte do nosso ministério com Cristo. Ele disse que nós teríamos aflição, mas a gente precisa ter bom ânimo, a gente precisa encontrar nele essa esperança para que a gente possa continuar. O profeta Elias estava ali cumprindo o chamado dele com Deus, mas passou por um tempo difícil, passou por um tempo de dificuldade, passou pelo medo da morte e fugiu e correu. De alguma forma ele se viu sem esperança e desejou para si a morte. Quando a gente olha para a vida do profeta Elias, a gente percebe que, em primeiro lugar, ele reconheceu os limites dele no Senhor. Ele reconheceu que ele precisava de descanso. Ele reconheceu que ele não conseguia mais e ele verbalizou e colocou isso diante de Deus. Quantos de nós muitas vezes nos vemos exaustos, cansados, no nosso limite, alcançando um nível de estresse, de preocupação, de exaustão física e emocional e muitas vezes insistimos, mas não paramos para descansar. Não paramos para encontrar o descanso que Deus pode nos proporcionar. Não paramos, muitas vezes, para ter um tempo de sono de qualidade. O profeta Elias, ele descansou, e descansou na presença de Deus. Descansou sendo cuidado por Deus. A gente vê ali que o próprio Deus o alimentou para que ele se restabelecesse e para que ele pudesse continuar a missão dele. Segunda coisa que a gente percebe aqui nesse texto, no relacionamento de Elias com Deus e na maneira como Deus o acolheu nesse tempo de dor e sofrimento, é que Elias foi totalmente sincero com Deus. Elias abriu o coração com Deus, Elias expressou para Deus o que ele estava sentindo, Elias chegou a dizer para Deus que preferia morrer ao experimentar tudo aquilo. Muitas vezes eu e você, diante de momentos de dor, a gente não abre o nosso coração na presença de Deus. A gente não se coloca de forma completa, integral na presença de Deus, de fato dizendo a Ele aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos vivenciando, para que de fato Deus possa cuidar de nós. Deus é um Deus que inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor e por isso nós podemos ser transparentes com Ele.
O profeta Elias fez isso e foi cuidado e foi amparado por Deus. Muitas vezes eu e você, diante do sofrimento, a gente prefere não abrir isso a ninguém. Muitas vezes até para o nosso próprio Deus, nós não abrimos o nosso coração. Nós preferimos guardar aquilo de uma forma que aquilo fica sendo alimentado e sustentado. Querido, primeiro passo que você pode dar diante de uma circunstância difícil que tem tomado os seus pensamentos, tirado a sua paz, tirado o seu sono, tirado o seu ânimo, é verbalizar, é colocar isso para fora, é colocar isso diante de Deus, é apresentar ao Senhor os seus sentimentos, aquilo que você tem passado. E você pode fazer isso também com uma pessoa de confiança. Fale a respeito daquilo que você está sentindo. Fale a respeito daquilo que você tem passado. Procure ajuda, seja ela profissional ou seja ela na sua igreja, com pessoas sérias e capacitadas que podem te ajudar a lidar com aquilo que você está passando e sentindo. A gente percebe também que o profeta Elias, ele passou por um processo de Deus e esse acolhimento de Deus se deu com ele através daquele momento na caverna, onde Deus questiona ele: Elias, o que o Senhor está fazendo aqui? Né? E através dessa chamada de Deus com Elias, Elias novamente abre o coração e Deus pede para que Elias saia para fora. Às vezes, Deus espera de nós um comportamento onde a gente vai se colocar na presença dele, né, diante dele, para que a gente possa experimentar de Deus um abraço, um acolhimento, um tempo onde seremos restaurados, onde seremos acolhidos pela presença do Senhor e a gente pode, assim, lidar melhor e passar melhor por essa fase. Muitas vezes eu e você, nós vamos ser desafiados a abrir o nosso coração diante do Senhor, apresentar ao Senhor os nossos dilemas, os nossos desafios e as nossas circunstâncias. Nós temos vivido um tempo onde a gente tem preferido guardar os nossos sentimentos para nós mesmos. A gente tem preferido reter aquilo que nós estamos sentindo porque entendemos que não podemos mostrar vulnerabilidade, não podemos mostrar fraqueza, não podemos, né, dizer ao outro que estamos sofrendo, quando, na verdade, Deus pode cuidar daquilo que estamos sentindo. Nós precisamos começar a dar atenção aos nossos sentimentos para que, de alguma forma, a gente não precise chegar num momento onde somos alcançados por um burnout, por uma crise de ansiedade, por uma síndrome do pânico, ou até mesmo por uma depressão. Você pode ir cuidar do seu coração e da sua mente de uma forma onde você não precise chegar num ponto de esgotamento emocional para que você possa, de fato, ser cuidado ou procurar ajuda. Existe uma necessidade no meio da igreja de se criar um ambiente seguro e saudável para que pessoas que sofrem emocionalmente possam ser cuidadas. Quando a gente olha para esse texto, para esse homem de Deus que passou por essa circunstância, mas que foi acolhido por Deus, Deus nos ensina a cuidar daqueles que carecem de ser acolhidos no nosso meio. Eu quero te fazer pensar e levar essa reflexão a você, né, trazendo uma compreensão de que existe uma necessidade hoje, no nosso tempo, de pessoas em profundo sofrimento, carecendo de ajuda, cuidado e de um abraço. E ninguém melhor do que a Igreja de Cristo para poder proporcionar a essas pessoas o cuidado necessário. É claro que ajuda profissional, como psicólogos, psiquiatras e outros profissionais, também são de grande valia e necessárias em muitos momentos. Mas, sem dúvida, a Igreja do Senhor tem um papel fundamental no acolhimento daqueles que sofrem. Não só o profeta Elias, mas muitos outros personagens bíblicos, homens e mulheres de Deus, sofreram e passaram por momentos difíceis em suas vidas, passaram momentos difíceis em seus ministérios e foram ali amparados pelo nosso Deus. Deus pode nos capacitar a amparar aqueles que sofrem, para que não seja necessário que seja gerado no coração deles um sentimento onde eles prefiram morrer a serem cuidados, a serem amados e a serem acolhidos por nós e, consequentemente, pelo nosso Deus. Eu e você somos chamados por Deus para ser o abraço daqueles que sofrem, para ser o ouvido e a escuta daqueles que carecem de falar. E eu queria que você, nesse mês tão importante para a conscientização de um problema sério que temos enfrentado, que você possa abrir os seus ouvidos e os seus olhos, para que você possa abrir o seu coração e a sua mente para o papel que você tem enquanto discípulo de Jesus no cuidado daquele que vive muitas vezes afastado dele ou mesmo na presença de Deus, sofre e precisa ser amparado e cuidado nesse tempo. Que Deus te abençoe e que, assim como Deus amparou e cuidou dos seus, que eu e você possamos cuidar e amparar as ovelhas do Senhor.